Olá. Ixi. Olá! Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu camarada. Tudo bem? Tranquilo? Ah, ficou Como melhor é que tá aí assim. questão de som, áudio? Perfeito. Para mim, sem problemas nenhum. E você? Show de bola também. Tá Vamos só aguardar explodindo, o tá pessoal. explodindo muito minha luz aqui? Tá brilhando, Tô brilhando? tá Que brilhando. bom, que bom. Temos Bom, vamos amigos aguardar um entrando pouquinho aí, né? para o pessoal do Ano Libras poder captar o nosso vídeo e conseguir fazer a transmissão. Ah, Tá. isso é importante eu citar. Estou ótimo, tá, gente? Não estava com Covid. Era realmente alergia. É aquela Tomei camisa que eu alérgico. postei, né? Aquela camisa que eu postei não é Covid, é rinite. É Eu também rinite, tenho, é. né? Então, se não for, né? Acho que eu preciso comprar uma dessa. É, temos, né? Além da Pois é. bronquite, da sinusite, tudo que nós temos também, né? Junto com É. você, até ela. Acho que a Nossa amizade. especialidade é IT, né? Nossa amizade já vem até nisso, né? Até Exatamente. influencia, né? Mas diga, já tem galerinha entrando aí já, ó. É, o pessoal tá entrando. Normalmente eu aguardo o pessoal da Unilibras dar ok aqui, Sim, senhor. que aí eles iniciam a. Mas aí a gente pode bater um papo antes. Como é que tá essa quarentena aí? Ah, tá ótimo, né, cara? A gente se fala aqui Sério? Tem fora. certeza? Hã? Tá Tem ótimo, certeza? cara. Tá pelo simples fato de estar vivo, né, cara? Só de você não estar no Ah, respirador, eu acho que hoje é tudo, né? Que as pessoas, eu prefiro ver o copo meio cheio, não meio perfeito. vazio, né? Quando a gente olha, é óbvio, financeiramente, de trabalho, de clientes, né? Que eu trabalho como personal direto, não está tão bom assim, né? Tô aí atendendo ainda, né? 40% a menos, né? A gente separei já o grupo de risco, né? Mas é isso, cara. Acho que a visão minha é essa. Eu prefiro ver esse copo meio cheio. Claro. Washington, agradecendo a sua presença, cara. Meu amigo, eu vi que você participou de todas as lives. Obrigado. A gente pode ver aqui quem tá aqui, Igor, enquanto não começa. Já dá uns bons dias aqui, vamos ver. Ah, eu já vi Stephanie, bom dia. Alessandra, já vi o Joel, já vi a Sara agora, o Digão, né? Digão tá aí. Bolinho, Joel foi meu cliente já durante muitos e muitos anos. Obrigado, Joel. Aprendi muito com ele, entendeu? Tem a galera boa Cristiane, aí. Fábio A Martins, bom dia, meu Cris, amigo. a Sua minha, filhada, minha filhada, beijo, meu amor, futura profissional, competente demais, demais, hoje Igor, seu trabalhando som aí. tá baixo. Tá muito baixo? Isso Fala, é a informação lá da Unilibras. vê agora, fala com eles. Vê se tá. Aumentei, botei no máximo aqui. E aí? Esperar que ele Melhorou? dá o retorno aqui, ele dá o retorno. Para mim tá bom, O mas é para Rafael. retransmitir, né? Entendi, eu vou falar um pouquinho mais alto. Professor Rafael aí, que trabalha com a gente. Ótimo profissional também, personal Grande aqui Rafa, da ajudou Barra, bastante na Recreio. divulgação. Jéssica Pô, Guimarães, que fez a live comigo segunda-feira. excelente, excelente. O povo tá aí, ó. Jéssica, parabéns. Adorei sua live. Muito enriquecedora pra gente que tá fora da área de psicologia, né? Então, gostei muito. Ah, e Broto dando oi pra gente também. A Alessandra falou que o Broto tá mandando Opa, abraço. aquele Valeu, abraço, Bruto. Brotinho. Saudade. Bom, E, Igor, recebemos o ok. ok? Vamos então. Vamos Vamos nessa? lá. Então, assim, vou só explicar um pouco, né, do que está acontecendo. Essa semana eu fiz uma semana de lives, onde a ideia era falar um pouco de educação física fora do âmbito fitness e escolar, né, que vem muito nessa temática. E na segunda-feira eu tive uma live super bacana com a Jéssica Guimarães, que ela é fisioterapeuta, e a gente falou sobre a interdisciplinaridade entre educação física e fisioterapia. Na quarta-feira, eu conversei com o Fernando Laurito, que é analista esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele falou um pouco do efeito dos adiamentos dos Jogos Paralímpicos. E na sexta, com toda a rinite do mundo, eu conversei com a Gabriela Corrêa, psicóloga, e que ela falou um pouco dos efeitos psicológicos da quarentena para atletas. Bom, Eu vi todos de antemão, eu vi todos e adorei. Eu falei e hoje, da parte de psiquiatria pelo fator de ser uma coisa meio mais fora pra gente, né? sim, Mas conclua, amigo. agrega, né? Gostou? Agrega muito. Muito, muito. Bom, e hoje, fechando, não menos importante, acredito eu, com chave de ouro, meu grande amigo, colega de profissão, para a gente falar um pouco da educação física como reabilitação. Pessoal,
Vou iniciar a apresentação profissional, tá? E quero falar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos ter um quiz durante a live, tá? Então a gente vai fazer 3 sorteios que vão ser feitas perguntas sobre o que a gente vai falar sobre, por aqui, tá? E aí a primeira pessoa que responder vai levar o brinde. Claro que estamos no meio de uma pandemia, a gente vai ter que ver como vai ser essa entrega, mas vai ficar guardado, tá? E o pessoal que está assistindo pela Unilibras, eu já combinei com a empresa, caso tenha uma resposta lá, eles vão mandar com o horário para a gente ver direitinho aqui. Vamos ver se a gente não tem estresse com isso, né? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, né, que está entrando pelo Instagram do Igor Tavares, meu nome é Jorge Teles, sou formado há 15 anos, tenho pós-graduação em Educação Especial e 2 cursos de Educação Física adaptada e inclusiva com chancela internacional. Hoje estou como conselheiro do CREF 1 e consegui implementar a Câmara de Educação Física Adaptada e Inclusiva do CREF, que tem o objetivo de criar subsídios para uma educação física mais plural, né, de melhor qualidade e mais segura em relação à pessoa com deficiência. Trabalhei como técnico da Seleção Carioca de Basquete da Caixa, e aí a gente vai falar um pouco isso juntos. E hoje trabalho, há 8 anos já, trabalho num centro de reabilitação, centro de referência de reabilitação de pessoa com deficiência. É um resumo, né? Não dá para a gente falar muito, e aí eu apresento a vocês com grande prazer meu amigo Igor Tavares. A palavra está contigo. Gente, valeu, Gê. É uma honra, né, estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Amigo já aí de bastante tempo, né? E para quem não me conhece também, ou até já me conhece, mas nunca escutou a minha história profissional, né? Eu sou formado em Educação Física, formei licenciatura em 2008 e bacharel em 2009, né? Tenho diversos cursos em diversas áreas, né? Contudo, me deu aí um suporte todo. E há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, né? Depois desses cursos todos, eu fiz uma pós-graduação em reabilitações e doenças musculoesqueléticas, que é uma pós-graduação voltada um pouco mais na complementação do trabalho da fisioterapia pós-lesão e pós-doenças musculoesqueléticas. Vou tentar falar mais devagar também, George. Por conta da intérprete. Eu sei que o pessoal da Unilibras aí vai me bater muito, porque eu sou igual você, a gente pensa lá na frente. E, enfim, é isso. Esse é o Igor. Olha, continua. Não, eu ia agradecer. Entrou uma galera boa aí. Travou para mim, Igor. Travou para você? Voltou. Entrou meu irmão, Leonardo. Entrou alguns alunos lá do Jambalaya Four Seasons da Barra, que eu atendo. Sejam todos bem-vindos. Entrou minha esposa, Viviane. Bem-vinda, Vivi. Acho que o grande desafio dessa live vai ser a gente tentar passar o que a gente quer passar numa velocidade normal. Até porque é tanta amizade, não só amizade social como profissional, que esse papo ele vai, né? Ele vai passando. Eu acho que essa hora vai ser pouco. A gente vai ter que ir, ó, tia Jaque, tô aqui, ó. Olá, tia Jaque. Ó o que tá aqui na minha mão. Beijo. Bom, presente dela. Explicar um pouco, antes da gente entrar, Igor, no nosso próximo passo, o porquê que a gente escolheu falar da reabilitação. Primeiro, gente, a gente escolheu falar da reabilitação porque é algo que compete ao profissional de educação física. Tá? O Estatuto do CREF, no capítulo 2, artigo 7º, tem lá a descrição de reabilitação como área de atuação do profissional de educação física. Então, a gente não está falando sobre achismos. Tá? E o que é legal, né? Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu e Igor nos conhecemos na Seleção Carioca de Basquete da Caixa. Eu como treinador e ele como preparador físico. Exatamente. 11 anos depois, o nosso foco de trabalho mudou. Hoje, o meu foco de trabalho é reabilitação de pessoa com deficiência e ele trabalha com reabilitação de lesões. E aí é bacana a gente ver como é que esse mercado é amplo, né? E aí eu acho que a gente pode entrar, Igor, agora no que a gente preparou para falar, sobre a questão da formação um pouco desse profissional de educação física, né? Sim, porque sim. somos experiências vivas de um mercado onde ele se modifica o tempo todo e hoje a gente está num mercado que não tem tanta divulgação. Não, e principalmente assim, né? Eu vejo a formação de qualquer profissional, né? Nossa, a gente pode falar do que a gente trabalha hoje, que é a educação física, de uma forma como a profissional como a formação de um indivíduo, né?
A pessoa tem que pensar num todo, num macro, né? Para poder depois ir se especializando. E essas experiências no macro consegue te dar mais subsídio para trabalhar. Um exemplo aqui, né? Quem não sabe a minha história, eu estudei no Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II, né, é um colégio que teve aí, você pode ter milhões de matérias lá dentro, milhões de cadeiras, milhões, né? Algumas dezenas de cadeiras que eu passei, latim, desenho, música, né, história greco-romana, que você para e olha, peraí, pra que isso? Mas te dá cultura, isso me deu cultura pra vida e me deu cultura pro meu dia a dia, né? E na educação física a mesma coisa, eu vejo um profissional hoje, na minha época que eu estagiei, eu fui muito sortudo, eu comecei o estágio até erradamente no segundo período, sem receber nada, mas querendo buscar, por mais que eu tenha sido ex-atleta, e consegui, dentro de uma academia, que foi o Centro Esportivo Faepol, que tinha todas as modalidades possíveis para uma área fitness, né? Então eu passei da água para musculação, para o spinning, para a luta, para a ginástica, para o futebol, para o esporte coletivo. Isso me deu uma vivência profissional de tudo todo. De eu conseguir enxergar e ver assim, nossa, isso eu posso, né, somar isso tudo para seguir a minha linha, né? Enfim, então eu acho que a formação profissional ela vem daí, vem da busca. Vem de você, tanto no seu estágio como no seu estudo, né, buscar. E na minha visão, eu tentei sempre, tento até hoje, né? Eu separo sempre 2 a 3 horas por semana para poder estar estudando, poder estar buscando. E essa busca foi feita desde a época do estágio, né? Eu acho que para você também mais ou menos foi assim, né? Sim. Como é que foi? Então, eu quero falar uma coisa, Igor, que eu comentei com a Jéssica Guimarães na segunda-feira, que eu acho importantíssimo quando a gente fala de formação profissional. E depois eu quero te fazer um questionamento. Eu conversei com ela o seguinte: quando a gente fala de formação profissional, por exemplo, na temática que eu trabalho hoje, né, com reabilitação de pessoa com deficiência, existem diversos profissionais que já trabalham nessa pasta há muito mais tempo do que eu. Eu não vou citar nenhum para eu não cometer erros, né? De esquecer ninguém. Claro, pois é. Só que o que eu vejo muito no mercado, e eu não digo só da educação física, tá? Eu digo até de outras profissões. Por vezes eu tenho a impressão, eu falei isso com a Jéssica na segunda, de que para eu ser bom, o meu colega tem que ser ruim. E não é assim. Por exemplo, existem os professores que trabalham com pessoa com deficiência bem anteriores a mim. E por que eu, por exemplo, busquei criar a Câmara no CREF? Porque o meu intuito é que todos os profissionais de educação física tenham competência técnica para atuar com a pessoa com deficiência. Então, o legal de quando a gente fala de formação profissional, não sou eu o melhor. Espero eu que a educação física seja melhor. Né? Até porque a Jéssica citou isso na segunda. O mais importante de tudo é o cliente, é o aluno. Então, se o meu conhecimento ele cria braços para que alcancem mais pessoas e a gente tenha uma sociedade mais plural, tá dando certo. E aí eu acho legal de você falar agora dessa base, né? A educação física ela te dá uma base, mas ela é tão complexa, ela possui tantas vertentes que não adianta o cara sentar e reclamar da sua formação ou apontar o dedo para o outro profissional. Depende de você se capacitar. Então, Jorge, esse egoísmo profissional, esse brilhantismo, eu acho que é uma coisa ego, assim, né? que o ego tem que ser tirado do dia a dia em qualquer profissão, né? Porque se soma. Eu tive uma aula ano passado com o professor Ricardo, me fugiu o sobrenome dele, fisioterapeuta, tá? E foi um cara, ano passado não, ano retrasado. Eu já tinha essa visão, mas não tinha divulgação, não divulgava tanto, e comecei a ver. Ele falou, gente, se você ganha um conhecimento e você passa esse conhecimento para os seus amigos, a profissão cresce. A profissão crescendo, você também cresce, né? E quanto mais a profissão cresce, mais nós somos valorizados, né? Que é o que tem que ser visto de mercado, a nível financeiro e a nível de ser reconhecido pela sociedade. Que é uma coisa que, poxa, toda profissão quer, né? Você olhar e você falar, nossa, não, eu tenho uma lesão, vou procurar o profissional X para me ajudar. Para somar com os outros profissionais, né? Numa equipe multidisciplinar, como a gente está vendo na Covid, a importância de todos eles, né? Da faxina ao médico do CTI. Então, acho que a busca pelo conhecimento, ela vem de todos os lados.
como eu falei aqui na minha fala inicial, a questão de você entender o todo, o macro, para depois especializando, né? Que foi o meu caso, ter passado, eu comecei nas atividades aquáticas, né? Tenho duas certificações internacionais de atividades aquáticas. Fui para a corrida de rua, que foi quando eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, né? E tive que colher muito conhecimento na base científica para poder aprender, porque há 12, 13 anos atrás a internet não era o que era, né? Hoje, com facilidade de você ter conhecimento na sua mão, celular não é o que é hoje, você estuda no telefone, né? E depois vim traçando para a questão. Corrida de rua me deu o trabalho que eu para mim e você, Jorge. Agora, voltou. Fui para a preparação física. Voltei. Né? Voltou. Fui para a preparação física, conheci você, foi um ótimo momento da minha vida, né? Por ter essa amizade também. E dali eu acabei já indo para a reabilitação, não indo. Aí que eu fui entender a busca, o que aconteceu com a reabilitação, né? A gente acaba não entendendo. Se a gente olhar para trás, todos os profissionais estão aqui vendo, independente da área que seja, se você olhar para o seu passado, você vai buscar lá devagarzinho aonde tudo começou. Obrigado. Tudo começou aonde, né? Falo rápido. Tudo começou aonde? Nesse estágio que eu falei para vocês inicial, no Centro Esportivo da Firepol, que esse Centro Esportivo da Firepol me deu norte para poder conhecer mais áreas. E essas áreas, eu tinha alguns professores lá, também não vou citar nomes, né, porque eu posso esquecer de alguns, que cobravam muito a gente o conhecimento, a busca pelo conhecimento, né? O que eu vejo hoje, alguns profissionais da nossa área, não vou falar todos, não vou julgar, não é isso, né? Que não buscam, que não vão atrás. Não é só curso, é você separar um tempo para estudar, é você separar um tempo para ler um artigo de base científica, que é uma coisa fundamental quando a gente trabalha com profissional, ainda mais a área da saúde. Igor, não vou te interromper, não perca o pensamento. Eu só vou corroborar, porque quando você diz isso de curso, o investimento financeiro não pode ser uma desculpa. Não. Você tem acesso à informação? Tem. Sério? Hoje, mais do que nunca, a gente tem essa informação muito fácil, né? Como eu falei, antigamente, a internet, eu formei em 2000, eu entrei na faculdade em 2005, formei em 2008. Já tinha internet legal, mas não é o que é hoje. Sim. Hoje, qualquer telefone ali, você arruma um Wi-Fi na rua, você consegue buscar. Então, a questão financeira não vai poder ser base para isso. Depende de você querer buscar informação. E querer buscar isso todo, como eu te falei. Então, lá atrás, no meu passado, quando eu lembro até hoje, eu fiz um estudo de ombro, estava no 4º período. Um estudo de ombro que eu relacionei 28 lesões de ombro, né? E essas lesões eu tinha que fazer anatomia, biomecânica, reabilitação da fisioterapia e reabilitação do educador físico. Sabe para onde eu fiz isso? Não foi para a faculdade. Foi para o meu estágio. Esse grupo de pessoas que me ajudou... E para a sua formação profissional, né? Exatamente. Aí isso me deu um norte. Falei, opa, peraí. Eu preciso estudar mais. Eu não estudo para ninguém. Eu estudo para mim. E para os meus clientes, é óbvio, né? Quando eu tenho alguma coisa muito específica, né? Como aparece de vez em quando... Até porque nem todos os clientes vão chegar para você e pedir para ver todos os seus diplomas. Mas ele vai querer saber qual o seu conhecimento técnico. Exatamente. Assim, o diploma é legal, é importante. Fundamental. É fundamental. Mas você não se restringe a ele. Não, é isso. Eu ainda penso em valorizar mais profissionalmente. Né? Eu falo valorizar porque quando eu estudo, eu dou valor para mim. Eu acho que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Isso eu aprendi lá atrás, só tem só um problema que eu percebi de 5 anos para cá. Quanto mais eu estudo, eu acho que você deve passar por isso também. Mais você busca. Mais você busca, mais você percebe o quanto a gente sabe pouco. Sim. Quanto a gente tem que estudar, buscar cada vez mais, né? Tem uma frase que eu uso em todos... Até o Fábio Martins está assistindo a gente, ele já assistiu um curso meu. Tem uma frase que eu falo em todos os meus cursos, Igor. Eu acho que vale para a vida de qualquer pessoa que está assistindo aqui. O conhecimento gera segurança na intervenção. Perfeito. Quando você faz a intervenção... E outra, nós trabalhamos com seres humanos, a gente trabalha com pessoas. Então a gente pode evoluir, como a gente pode gerar comorbidade, a gente pode gerar lesão, a gente pode piorar a situação daquele cara. Então, e a tua fala está muito rica e muito coesa quando a gente diz que quanto mais existe a busca do conhecimento, mais a gente está capacitado. Aí a gente vai entrar em outro tópico aqui. Mas
Levem, é legal isso, galera, que a gente está batendo esse papo aqui hoje, num domingo de manhã. O conhecimento gera segurança na intervenção. Qualquer coisa que você fizer na sua vida, que você tenha conhecimento técnico para aquilo, você se sente mais seguro de atuar. Isso faz muita diferença. E eu entro numa fala que até, desculpa, eu não lembro o nome dela, a fisioterapeuta da sua primeira live falou, né? Jéssica Guimarães. A Jéssica Guimarães. Vocês se complementavam no atendimento, né? E que eu vejo alguns colegas, eu vejo isso na reabilitação. Quando você pensa em exercício e atividade, você pensa em conhecimento, você pensa em minimizar tempo, maximizar tempo, melhor dizendo, né? Maximizar o tempo no sentido de tenho um exemplo, eu tenho 20 agachamentos diferentes, só que eu tenho uma lesão de posterior. Qualquer um pode ir lá e fazer os 20 agachamentos. A diferença do profissional que busca para o que não busca eu posso usar dois agachamentos para resolver aquele problema e o resto do meu tempo eu uso para outras coisas, né? Então, você ter recurso, ter conhecimento vai te dar embasamento e vai te dar norte, né? Para você conquistar a evolução do teu aluno, que é o que mais importa para a gente. Exatamente. A parte financeira é óbvio que a gente precisa, a gente vive num mundo capitalista, porém, a gente tem que pensar no indivíduo. E é o nosso compromisso profissional, né? Total. Eu fico muito feliz. A gente tem uma história com o nosso pivô, André. Tá na hora do nosso primeiro sorteio. Então vamos fazer. Termina isso aí. Não, a gente tem a história do nosso pivô André lá, que já estava indo para a vertente da reabilitação, lembra? Resumindo, né? Era uma hérnia, não era que ele tinha? 2 hérnias, L3, L4, L4, L5. Para quem conhece, são hérnia, não posso dizer, é um abaluamento do disco intervertebral. Depois eu explico isso. Né? Causa muita dor. Hérnia de disco, todo mundo mais ou menos sabe o que é. E ele teve uma crise 4 meses antes, 5 meses antes, que eu não conseguia evoluir muito na preparação física dele. Fui ali evoluindo devagarzinho, infelizmente, sem apoio da fisioterapia, sem apoio da psicologia, sem apoio... Não que a gente não quisesse, né? É porque naquele momento não tinha como. Não tinha, exatamente. Não tinha esse apoio. Então, Travou. Quando... Travou? Voltou? Não, tá. Tá ótimo. Na nossa competição em Fortaleza, para resumir, primeiro lance do jogo foi um lance que ele girou em cima do próprio eixo e usou, 30% do movimento na lombar. E eu percebi. Quando ele girou e fez a chegou sem dor, né? E ele chegou sem dor. Chegou sem dor. E foi no primeiro movimento de jogo. Primeiro movimento do jogo que ele fez. Então, vamos falar primeiro, não, falar o segundo, porque ele saltou. Minto, ele nem saltou naquele. Não, foi o Israel. Foi o Israel que saltou. Israel tá aí assistindo a gente, nosso pivô. Show, beijo. Quando ele fez aquela cesta, mas não cesta, o giro, eu falei, puta, que legal. Desculpa o palavrão. Que legal foi o trabalho que eu fiz. Olha que a gente não foi campeão naquele torneio, mas aquilo ali já valeu pra mim. Porque teve até uma situação engraçada que eu quebrei a cadeira, né? De alegria. Eu dei uma tapa na cadeira. Eu dei uma tapa na cadeira e quebrei. Mas coisas da vida, Foi a emoção, né? Do momento. Foi a emoção. Vamos pro sorteio, então? Vamos pro sorteio. Pessoal, olha só. O primeiro sorteio vai ser uma blusa. Mostra aí a blusa aí, Igor. E aí atrás tem os nossos apoiadores. Alguns deles, né? Não estão todos alguns deles, aqui, tá faltando alguns. Obrigado por todos. Grupo Essencial. Agradeço a todos. Eu Recreio, Code for All, olha só. Escola de Games, Web Móveis. Né? O João Fotografia. E a Unilibras. E claro. Bom, vou botar uma pergunta aqui. A primeira pessoa que responder aqui leva essa camisa. Opa! Em qual local que eu e Igor nos conhecemos? Em qual trabalho, né? Profissionalmente, Vamos lá, quem responder aí, vamos dar continuidade. Quem responder, a gente manda o prêmio depois. Tá, e aí, Unilibras, caso tenha a resposta aí, vocês mandam com horário, tá? Boa ideia. Boa ideia. Que aí eu vejo quem foi. Excelente. Ó, a Ellen falou time da Caixa. 11h24. Eu mesmo vou botar aqui, é marmelada, hein? Minha filhada, é marmelada. Mas tá certo. Joel, foi quase, Joel. A Ellen foi mais rápida. Não, mas o Joel tem essa camisa já, ele tá de 7-1 então, também. Beijo, então, Joel. Ellen, saudade. Se ninguém lá na Unilibras tiver falado antes de 11h24, é sua. Show. Bom, vamos seguir. Daqui a pouco tem mais um. O próximo sorteio vai ser uma agenda e uma caneta da Unilibras. E depois a gente termina com mais uma camisa. Vamos fazer uma brincadeira, então, também, colocar aí para o pessoal ver. Todo mundo que entrou aí, a gente faz um sorteio para mais uma camisa. Infelizmente, a caneca eu não tenho mais, mas eu tenho mais camisas aqui. A gente pode fazer tanto quiz
e fazer um sorteio para todos que entraram. O que você acha? A novidade Pode aí. ser, pode ser. Pode ser. Fechado, então. Fechado. Bom, beleza. A gente falou um pouco o Lucas Neves. O Lucas foi meu usuário no centro de referência e hoje faz parte da seleção brasileira de Power Soccer. Boa, legal, hein? Pô, a honra. Obrigado, Lucas. Valeu pela presença aí. Obrigado, Espero estar enriquecendo a sua manhã, né? De todos, né, que estão participando. Ah, sim, bacana. Ó, o Everson falou que a gente pode sortear também mais uma agenda e mais uma caneta. Que beleza, que beleza. Então beleza, vamos a gente aí. divulga depois dos canais o sorteio. Fechado. Aí eu pego todo mundo que participou e a gente faz o sorteio. Excelente. Bom, vamos lá. Beleza. Aí falamos sobre a busca profissional, busca de conhecimento. Mas o que a gente poderia falar de mercado de trabalho dentro da reabilitação? E aí eu vou aproveitar, Igor, para citar o que nós conversamos hoje, meia hora antes da live. Para quem está aqui assistindo a gente, a educação física ela já teve uma visão muito deturpada dentro da sociedade. Tá? Há anos atrás, até antes da regulamentação, em 98, existia aquela questão do professor que era vôlei para as meninas e futebol para os meninos. E, graças a Deus, a gente conseguiu, de forma técnica, mudar a realidade da educação física, que hoje é totalmente diferente dessa época. Hoje a gente fala tete a tete, até o seu irmão que está assistindo a gente e é médico. Eu lembro que uma vez estávamos em Itaipava e eu e ele, a gente teve uma discussão positiva, né? Não de briga, sobre as questões do autismo. E isso é rico, né? E eu lembro que você veio me falar posteriormente, me dar um feedback, do qual você ficou satisfeito de ver um profissional de educação física conversar com um médico com níveis de conhecimento muito próximos. E o que aconteceu hoje eu não vou entrar no mérito, mas o Renato De Paulo, que é um fisioterapeuta grande amigo, hoje ele é conselheiro do CREFITO. E ele gravou um vídeo com o presidente do CREFITO falando sobre um bloqueio que ele recebeu essa semana num hospital onde ele não pôde adentrar para fazer a intervenção fisioterápica. A intervenção da fisioterapia no paciente dele, porque estava fora do horário de visita. E o hospital disse que só poderia entrar médicos. Ele fez uma postagem citando fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e educação física, dizendo que temos que nos colocar profissionalmente, tecnicamente, e não aceitar bloqueios, principalmente nesse momento. Então, olha que bacana, sabe? Um conselheiro do CREFITO reconhecendo, e ele realmente entende totalmente a importância da educação física, entendendo a importância da nossa profissão no mercado da reabilitação. Agora, o que falta, e eu vou te dar a palavra, Igor, para mim, né? O que falta? Grande parte dos profissionais entenderem e abraçarem isso. Falta isso, entender que faz parte. Nós somos parte. E aí vai. Para quem não é, talvez, nenhuma das duas áreas, né? Não sabe como essa intervenção, essa inter-relação é complexa, principalmente da fisioterapia com a educação física, né? Como a gente está falando aqui de reabilitação, se você fala reabilitação, primeira cadeira que você pensa é a fisioterapia. Melhor, ortopedista, depois fisioterapia, depois vai pensar na gente, né? E cada vez mais, com esse conhecimento e entendimento que cada um tem seu local, cada um tem seu... Não é local físico, tá, gente? É local, momento dentro da reabilitação do indivíduo, né? Que a gente também vai tratar aqui mais tarde de formas de somar entre outras áreas, né? Então isso é legal pra caramba, porque mostra que o profissional da saúde, né, os profissionais da saúde, né, estão cada vez mais somando, se ajudando, cara. É essa troca que você falou, você com meu irmão como médico. Eu tenho uma família, acho que não estão vendo, infelizmente, família de médicos que eu atendo aqui, que ela tem 3 hernias de disco, um rompimento de ligamento de ombro, ele tem subluxação de ombro, subluxação de quadril, e como você falou, eu percebo que eu converso de igual para eles, aonde eu entendo. E é óbvio, né? Com eles eu até brinco, né? Eu nem deveria receber, que boa parte do tempo eu aprendo com eles, porque eles têm uma outra área de trabalho, né? Estão até de frente aí, espero que eles vejam esse vídeo depois, queria agradecê-los, estão de frente diretamente dentro de CTI, uma complexidade de vida tremenda, né? Enfim, eu acho que é olhar essa questão da soma profissional não como disputa, mas como cada um tem sua área, né? Como a gente conversou anterior a esse vídeo aqui, anteriormente, enquanto o fisioterapeuta ele traz a função
a gente traz a função para ação, né? Função para ação como? Um exemplo, né, para quem não é da área. O fisioterapeuta quer que o cara sente o levante, ponto. A gente quer que ele sente o levante mais rápido, com mais força, com mais qualidade, né? Cada um no seu momento, né? E tem seu momento para isso. O cara não pode sair de um estresse de cirurgia, um estresse cirúrgico, ou um estresse de uma lesão grave, como uma dor de hérnia, ou qualquer outra coisa, né? Uma entorse, do zero. Ele não pode sair e falar assim, senta e agacha 10 vezes. Não. Ele tem que ter um início, meio e fim. E esse início da reabilitação é feito pelo fisioterapeuta. Eu já tive alguns casos de eu devolver cliente, paciente, né, aluno, de eu falar assim, olha, não é minha área. Né? Eu acho que você tem que ou pelo menos não é o meu momento. Exatamente. Não é agora que eu entro. Tem que ter, né, a gente vai falar de alguns casos aqui, tem que ter essa ordem de trabalhos para poder, para o indivíduo, né, conseguir ter uma evolução perfeita e conseguir olhar para os profissionais que trabalharam com ele e falar, poxa, que legal, eu tive bons profissionais, eu tive um médico que me operou assim, que foi muito bom, tive um fisioterapeuta, tive um educador físico, tive uma psicóloga, tive um massagista, que também é importante, né? E somou tudo e eu tô assim. Não existe uma coisa só resolver. É um todo, sim. É complexo, né? É isso. Eu acho que é importante a gente citar, Igor, até porque quando nós decidimos fazer essa live, esse foi o principal foco, é que a gente possa mostrar e falar um pouco da reabilitação. Claro que a gente vai ter que falar de uma forma muito ampla, não há tempo para isso. Senão a gente até brincou, a gente passaria o dia inteiro falando. Não tem como. Mas, como já passamos, né? Pois é. Porque o grande intuito é que a gente entenda como sociedade e principalmente como categoria profissional o quão nós somos importantes e o quão nós podemos evoluir. Sabe? Quando a gente pensa, por exemplo... Gente, se eu falo de educação física, existem bons e maus profissionais em todas as profissões. Tudo. Fisioterapia, polícia, político, deixa pra lá. Mas existem. Então, hoje, e graças a Deus e graças à consciência profissional... As profissionais, né? A consciência profissional, aquela questão que nem o Igor citou, né, dos 10 agachamentos. Por exemplo, aquela série padrão que o cara faz... divide em 3, papapá, e vai. Eu quero acreditar, acredito e luto para que isso aconteça cada vez menos. Por quê? A gente aprende isso na faculdade, né? Individualidade biológica. Então, a gente precisa entender o ser humano... Primeira citação do treinamento esportivo é essa. O indivíduo ele é único, para quem não sabe. Você é diferente de qualquer outro. Isso. Então, não existe... Até alguém colocou aqui, mas assim, não sei quem foi, que não é receita de bolo. Falando um pouco tecnicamente, mas vocês vão entender. Quando eu falo da deficiência, por exemplo, a deficiência ela é um misto de situações, de limitações, de características. Então, por exemplo, se eu pego 2 pessoas com síndrome de Down, eu posso ter uma com instabilidade atlantoaxial e uma com hipotonia e cardiopatia. Se eu prescrevo a mesma atividade... Não vai ter o mesmo efeito. Eu posso levar até a óbito. Olha só. Então, se a gente... Porque, só para explicar, essa estabilidade atlantoaxial é uma estabilidade entre as primeiras 2 vértebras cervicais. Então, entre C1 e C2. Dependendo do movimento, eu posso romper a medula. E a essa altura é morte, ou estado vegetativo. Então, a gente precisa ter um conhecimento. Isso. É interessantíssimo você colocar isso, como eu te falei, por mais que eu seja um profissional de educação física, na área de educação física, diretamente, o que você faz, né, é uma coisa completamente diferente do meu conhecimento. Completamente. Isso aí para mim é uma surpresa, eu não sabia, né? Mas a nível de estimulação de treino, que a gente fala para todo mundo, é o feeling profissional, Jorge. É o conhecimento, óbvio, científico, baseado em ciência, e o feeling profissional. O que você tem é você enxergar que esses 2 indivíduos não podem estar fazendo o mesmo treino. E o que você falou de receita de bolo, cara, infelizmente a gente tem alguns colegas que ainda continuam com a receita de bolo. Problema nenhum, gente. Desde que você saiba para que serve essa receita de bolo. Vou fazer um bolo. Tem bolo de laranja, bolo de cenoura, tem um monte de bolo. Aí você tem que entender início, meio, fim. Estou fazendo esse exercício para essa pessoa com esse intuito.
Quer copiar da Perfeito. internet? É contigo mesmo. Eu não gosto. Eu gosto de tentar criar. Tá aqui, talvez acho que o cara que eu mais tenha tentado criar com relação a instabilidades, a própria percepção, é meu aluno Joel, né? Porque ele tinha um histórico de atleta com relação ao karatê, porque eu botava o cara em cima para trabalhar para percepção, o cara fazia rindo. Eu tinha que criar. Eu tinha que criar a ponto sim, eu falava para ele, Igor, tu vai me demonstrar não? Eu falei, eu não consigo fazer isso não. Que é algo muito acima do que qualquer indivíduo normal tenha. Então, assim, essa questão do feeling é importante. O cara tem que estar ali, como você falou, dentro da sua especialidade, né? Um exemplo aqui de hérnia, que eu gosto muito de hérnia. Óbvio que não vai estar vendo a gente, Duvido que teus clientes gostem. Eu gosto de estudar. Realmente, né? Não gostam. Eu gosto para todo de estudar, né? A gente tem um papo dentro da questão da dor lombar, né? Que é o Dr. Stuart McGill, né? É um estudioso que fala de dor lombar, estuda a dor lombar há 30 anos, tem estudos relativamente consideráveis com N de pessoas, com 10 mil pessoas diferentes. Hoje, ele é o médico ortopedista da seleção, da seleção norte-americana de levantamento de peso, né? E é um cara que tem propriedade para falar. E é um cara que hoje talvez eu mais estude o que ele fale ou o que ele indique para a gente falar, né? Felizmente, meu inglês aí é bem caído, então demoro muito, né? Enfim, então, se eu pego um indivíduo com herniado, para onde está essa hérnia? Direita, esquerda, está comprimindo qual nervo? Está perdendo função, não está perdendo função? Perde força, não perde força? Aonde eu vou fortalecer? A fraqueza E realmente aí, para... vai em cima do que alguém colocou aqui, que eu não vi quem foi, e peço perdão por isso. Sobre a anamnese. Exatamente. Não existe reabilitação sem anamnese. Não existe reabilitação sem intencionalidade. E pode continuar que teu pensamento está perfeito, mas se não tiver anamnese, não tem para onde ir. Não, você tem que conhecer o indivíduo. A anamnese, na minha opinião, a avaliação física, né? Que eu tanto dou importância, que eu fiz alguns cursos sobre, faço com todos os meus clientes, né? Ela é para você conhecer o indivíduo. Quando chega uma pessoa do zero para você não pode sair dando treino. A gente tem um funcionário aqui na praia, né? Você já veio diversas vezes, trabalhou com a gente um tempo, eu, você, Rafael e o Digão. Tô lá ainda, só apareceu uma pessoa deficiente. Tá lá ainda, obrigado. E primeira coisa que eu faço quando qualquer indivíduo chega, se tiver alguém aí que foi a primeira vez, vai saber. Opa, tudo bem? Vamos conversar aqui um minutinho. 5 minutos de papo. Histórico da pessoa, história familiar, dou analisar a mecânica, se tem alguma lesão, se alguém já infartou, até brinco, alguém já morreu lá, morte súbita. Ah, não. A gente conhecer esse indivíduo. Então, a avaliação, a anamnese está dentro da avaliação funcional para a gente, ela é fundamental. Fundamental não só para conhecer, mas para dar direção. E essa direção... Tá, como a Kaline colocou aqui, a anamnese e traçar o plano terapêutico. Exatamente. E assim, quando você fala conhecer, um exemplo, não é receita de bolo, né? Como já falaram aí. E pior, não é matemática. 2 mais 2, na ciência da saúde, na área da saúde, não dão 4. São 4. Então, o feeling profissional está aí. E você, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu olhar, um exemplo, vou reabilitar um LCA, ligamento cruzado anterior. É mole. Fortaleço isquiotibiais, fortaleço gastrocnêmio, coapito o joelho, dou força funcional a nível de quadríceps, agachamento, bora, tá livre. Aí tu chega lá, obrigado, desculpa mais a parte técnica, né, eu falando rápido. Aí lembra que eu falei que ia acontecer? Aí tu chega lá, um indivíduo tem menos força de adutor da perna lesionada do que a outra. Aí tu fala assim, caramba, peraí. Então, não é a receita de bolo, eu falei para vocês. Eu falei para vocês o que essa mostra, que essa é o beabá para um LCA. Só que o seguinte, o cara é um indivíduo único, como você falou no início. Então você precisa olhar o todo. E caramba, esse tornozelo desse indivíduo tem realmente alguma outra comorbidade? O quadril dele tem alguma coisa? Como eu falei na segunda com a Jéssica, o ser humano ele é multimodal. Então os sistemas se falam. Completamente. Os sistemas se falam. E assim, e sem você ter essa avaliação macro, né? É por isso que eu defendo, assim, em certo ponto, o trabalho personalizado. Muitos acham, às vezes, que é só por questão financeira. Não é. É porque é diferente. Todos os meus clientes
estão aqui me vendo, se você botar a segunda pessoa, não venha me dizer que a atenção vai ser a mesma. Duas pessoas nascem querendo fazer um tratamento, né, diretamente com essas duas pessoas iguais, olhando 100% cada erro, não tem como. É uma sala de musculação. Uma sala de musculação, para quem não sabe para que é o espelho? Não é para vocês se verem, não, queridos alunos, queridos clientes. É pro profissional ver vocês de longe, para ele conseguir ter. Eu acho que você não trabalhou muito com musculação. É pro profissional olhar você e de longe conseguir estar errando ali e correr. Só que ele tem que olhar mais 20. Aí vem um trabalho personalizado, encontrando cada falha e cada erro mecânico principalmente, né? Isso mecânico do movimento e mecânico muitas das vezes do indivíduo. Né? Porque, na verdade, o trabalho personalizado, ele simplesmente faz uma assertividade na tua saúde. Só isso. Então, só. E assim, eu falo muita coisa, né, Jorge? Como eu digo só, eu tô brincando, óbvio, né? Não, sim. E eu falo para muita gente, essa diferença é visível, não precisa ser explicada, né? E o mais importante é você conseguir ver as falhas do indivíduo, né? Que falhas são essas? Nem sempre a evolução do agachamento do indivíduo, o agachamento que todo mundo conhece, é por falta de força. Às vezes é por falta de mobilidade articular e alguma outra articulação que você, aluno ou profissional que não está estudando, nem vai ver. Um exemplo clássico que muitos me vêm fazendo é botar algum apoio embaixo do calcanhar do indivíduo. Porque eu já percebi que a mobilidade do tornozelo dele é inferior ao necessário. Porém, eu não tenho tempo para liberar aquele tornozelo enquanto eu recupero o joelho. Isso como ferramenta para melhorar o joelho, que é onde ele tem dor. Se ele não tem dor, então você tem que olhar as articulações, olhar o todo. Você tem que olhar o indivíduo todo. Eu queria muito falar do meu primeiro caso de personal, que foi um caso para mim foi emblemático, porque eu não vou citar o nome dela porque eu não falei que ia citar. Foi um caso cardiológico que veio para mim, né? Eu estava no meu 9º período, né? Quem não sabe, educação física antigamente eram 6 anos de licenciatura, mais 1 ano e meio de bacharel. Eu estava no meu 9º período e estava me formando. E chegou um aluno da academia me dando o caso da esposa dele, que estava tendo aumentos de frequência cardíaca acima do normal, uma menina de 28 anos, sem histórico de comorbidade nenhuma na família, com uma bíblia de exame do médico entregar para ela de volta, né, e falar assim, bom, na época não tinha esse contato com o médico, nós não éramos tão bem vistos como somos hoje. Olha, o seu problema é simplesmente treino. Vá treinar para o profissional e treine. Ele veio para mim, eu falei, não, cara, para mim não é assim, eu vou estudar, me dá o caso dela que eu vou estudar. Alguns exames eu não conhecia, eu fui buscar os professores, alguns amigos. Moral da história, ela não tinha problema cardíaco nenhum, só para você entender como o indivíduo é um todo. O problema dela, simplesmente o antialérgico que ela tomava. O antialérgico era um indir da questão parasimpática, que é o sistema nervoso autônomo, é o que influencia o nosso corpo em tudo. Se o teu coração acelera, é o simpático que influenciou. Se ele desacelera, foi o parasimpático. Então, ele é o nosso controlador geral do nosso corpo. Então, quando você vê uma pessoa com qualquer desequilíbrio, hipertensa, diabética, colesterol, é o sistema nervoso autônomo que não está sendo bem controlado. E no caso dela, ela tinha um remédio que inibia, ela não inibia nem o sistema nervoso autônomo, ela inibia um processo enzimático, tipo fazia um tampão na célula. E esse hormônio parasimpático chamado acetilcolina não conseguia ativar a redução da frequência cardíaca. Moral da história, com uma boa anamnese, com um bom estudo, óbvio que eu não mudei remédio nenhum, gente. Eu falei, olha, vai no teu... nem podemos. Vai no teu alergista, fala que eu achei isso aqui, né? Até brinquei com ela, ó, fala que um maluco, professor de educação física, achou isso aqui e tá achando que é isso. Dito e feito. Hoje somos amigos, infelizmente ela mora na Zona Sul, onde eu não atendo mais, fica distante. Mas é uma pessoa que hoje joga tênis, corre, chegou a correr 10 km comigo, aí fala assim, que cardíaca ela era? Não era. Só simplesmente por uma anamnese bem feita, por cuidar do indivíduo como todo. Você tem que pensar na lesão dele, no problema dele, como você falou, mas tem que olhar ele como um todo. Se você não olhar ele como todo, não adianta. Ele não é uma pessoa, ele não é uma lesão. E aí você está falando de lesão, né? Caraca. Quando a gente fala de... 11h44, Jorge. 11h44. Te cortei, senão você ia até meio-dia e meia.
gente já tinha que ter feito sorteio. Perdemos um sorteio. Não, mas desculpa te cortar rapidinho. Tem realmente, você falou aí, a personal Fábio Martins, tem muita gente que mente, Fábio. Só que é o seguinte, cabe a você tirar da pessoa, olhar o todo. Porque eu brinco com meus alunos que são lesionados, que são do fitness. Quando eles vêm me falando do fim de semana deles, que eles não beberam, né? Uma coisa, não comeram besteira. Aí tu vai puxando, uma hora ali, pum! Vem o fim nacional de você olhar o indivíduo, vou baixar aqui, desculpa, tô acelerando. De você olhar o indivíduo e perceber todos somos falhos e muitos querem se enganar. E às vezes, muitas das vezes, até na lesão. Até num problema grave. E que sobra pra gente. Desculpa, gente. Então, nessa parte de mentira, eu acho que vai entrar uma boa informação na questão da interação multidisciplinar. Mas só para falar um ponto sobre a anamnese, e aí quando a gente não está falando de lesão, porque a lesão ela pode vir através de exames, através de informações, mas, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui para que o pessoal que está assistindo possa entender. Quando a gente fala da deficiência, por exemplo, existe uma questão chamada osteogênese. O que significa osteogênese? São ossos de vidro. Muita gente deve ter escutado falar. Aí você imagina se você recebe um treino funcional na praia, por exemplo, e vai trabalhar com essa pessoa e vai fazer um treino de salto. A fratura. Sem uma anamnese. Vai acontecer isso. No primeiro treino, quebra quadril, quebra bacia, e aí é complicado. Bom, eu vou botar a pergunta aqui, gente, para o segundo sorteio, que é a agenda e a caneta. Pode ser? Pode ser, pode ir. Mete bronca. E aí o primeiro que botar, beleza? Qual a especialidade de trabalho do George e do Igor? Eita, essa aí é fácil, né? Só ler a divulgação, né? A gente tá dando brinde, é isso, né? Mas é o tempo de digitar. Sua internet está travando um pouquinho, Igor. Tá? Cara, não sei. Pior que eu tô só com ela ligada, tô com mais nada. Se bem que o computador tá aqui na frente ligado. Então, Jorge, o que você falou... A Bárbara respondeu a reabilitação, mas eu pedia a especialidade de trabalho de cada um, com quem trabalha. Cada um. Pessoa com deficiência e recuperação de lesão. Cristiane Teres ganhou. Quem? Então, bota aí agenda e caneta, né? Deixa eu ver o horário, 11h47. Vê se teve alguém lá, né? Na Unilibras. Depende da Unilibras. Bom, Igor, agora a gente vai ter que otimizar mais, tá? Para a gente falar sobre a interação multidisciplinar. E você citou isso um pouco durante a fala. Claro. Por exemplo, aí eu posso falar um pouco do meu lado. Para que eu possa ter uma boa anamnese, eu preciso que essa pessoa esteja laudada. Travou? Voltou. Eu preciso que ela esteja laudada. O que é isso? Eu preciso que um neuro, um ortopedista, um médico emita o laudo com o CID dela. Para quê? Sim. Para que eu possa ter a informação da especificidade daquela deficiência. Posterior a isso, eu tenho fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atividades culturais, toda uma gama de profissionais que possam auxiliar na intervenção, como que nós... Você caiu e voltou. Igor? Não estou te ouvindo. Psicologia, Gabi, claro. Até porque é a mais importante de todas. Eu sempre falei isso. Vou convidar ele aqui de novo. Espera aí. Ele tem que entrar, né? Espera aí. O meu áudio, vocês estão ouvindo? Beleza. Ele saiu aqui, vamos esperar ele entrar aqui. Falta só ele voltar. Acho que a internet dele estava dando problema. Enquanto eu estou esperando ele entrar aqui, eu vou passando para vocês essa questão da interação. Chegou ele. Show. Vamos ver.
Voltou. Desculpa, Show. pessoal. Eu tive que sair aqui do Wi-Fi e tô na 4G. Ótimo, Problema ótimo, aqui. ótimo. Então, a gente já tinha falado, né, durante essa live sobre essa importância da interação multidisciplinar e, pelo menos, e aí eu posso falar dessa parte da reabilitação de pessoa com deficiência, é totalmente necessário e fundamental. E aí eu vou usar, como a gente botou depois de casos clínicos, Igor, e na sua fala você já citou, eu acho que eu já vou botar um aqui. Vamos fazer uma brincadeira? Coloca um caso clínico, acho que é importantíssimo, porque o que você trabalha hoje é muito pouco conhecido. A gente só tem 10 minutos, cara. Então, não, eu quero que você coloque um caso clínico e fale sobre a questão da interação profissional e vou te convidar para uma outra live agora, futuramente, para a gente poder conversar mais. Eu acho que foi muito enriquecedor, tem muita coisa para a gente falar. Não só Rapidinho, Igor. Eu estou ouvindo, mas o Luiz Gonzaga falou que não está te ouvindo. Mas eu estou te ouvindo. Vê se melhorou, pessoal. Deve ter sido da anterior, não? Ah, pode ser. Pode ser do problema anterior. Então, acho que é legal você colocar que o que você vive hoje do dia a dia é um pouco mais complexo do que eu vivo diretamente. Então, coloca o seu caso clínico, coloca a sua interação profissional e depois, se tiver um tempinho, eu falo alguma coisa. Não! Tá eu vou falar. E a gente faz uma outra live. A gente faz uma outra live, que perfeito, é legal. Perfeito. Muito bom. Eu vou falar rapidamente, dá pra gente trocar nesses 10 minutos, não tem problema. Eu vou citar o mesmo caso clínico que eu conversei com a Jéssica Guimarães na segunda-feira. Uhum. Que era um adolescente que teve traumatismo crânioencefálico, perda de massa encefálica, ficou 1 ano e 2 meses internado, sendo 8 meses em coma. Quando ele saiu do coma, ele saiu totalmente hipotônico, e aí o que a gente fala sobre hipotonia, para o pessoal entender melhor? Pele e osso, tá? Não tinha musculatura nenhuma no corpo, não conseguia ficar em pé, chegou de cadeira de rodas para a gente, e conversamos, fizemos a anamnese, fizemos a intervenção juntos, eram 4 profissionais, terapia ocupacional, físio, educação física e fono. E o que nós fizemos? Fizemos com que ele pudesse voltar à funcionalidade dele. E foi legal a fala da Jéssica Guimarães, que ela conversou que ela não conseguia ter nenhum tipo de manipulação por conta da dor excessiva que ele tinha. E as úlceras de compressão, que são as escaras, que é quando a pessoa fica muito tempo deitado, pela compressão ela tem feridas. Uhum. Então, a fisioterapia não conseguia avançar porque ela só tratava a dor. E se eu pegasse, por exemplo, nesse período, eu não ia conseguir dar função a ele porque era muita dor. E é um excelente exemplo do que você falou mais cedo. Como é que os trabalhos se complementam. Ela trabalhava a dor, eu aumentava a função dele. Com isso, o que aconteceu? A gente potencializou a reabilitação do cara. Então, o que talvez a fisioterapia fosse conseguir em 5 anos, ou que eu ia demorar pelo menos 3 anos para conseguir fazer alguma função, em 1 ano e pouco a gente liberou o cara. Eu lembro claramente esse caso que vocês citaram lá, eu achei super legal, porque ela botou um ponto dentro da conversa de vocês sobre a questão que a gente tem limite. Que limite é esse? Tempo. Tempo e esforço do indivíduo, né? Então, são 2 coisas que nós, quando atendemos, temos que ver. Né? Ela não tinha tempo, ela até falou, eu tinha até conhecimento para reabilitar ele um pouco mais, mas eu não tinha tempo hábil para aquilo. Logo, o outro profissional que vinha após mim, que era educação física, estava somando ao trabalho dela. O que é fundamental, George, é isso. Hoje eu trabalho diretamente, vou citar aqui alguns casos. A gente está hoje reabilitando o nosso amigo Vitor, né? Da cirurgia de LCA, como eu citei aqui, com o fisioterapeuta Guilherme. A gente está trocando, a gente nunca se viu pessoalmente. Olha que legal aí. A Stephanie colocou que hoje, esse rapaz, que eu não vou citar o nome, ela é profissional de teatro e hoje ele trabalha com ela de forma totalmente autônoma. Voltou a ir para a escola sem auxílio de bengala. Isso é melhor que qualquer dinheiro que exista. Não vou falar prêmio da Mega Sena, não, que é uma brincadeira, né? É que com o prêmio da Mega Sena a gente consegue ajudar mais gente, pô. Muito mais gente. Pô, nossa, imagina, né? Mas assim, a função nossa é essa, né? Então, quando a gente fala dessa interação profissional, tá aí. Eu com o Guilherme hoje, e essa família que eu atendo aqui da Península, tem o fisioterapeuta Thiago, que também é um ótimo profissional. Eu tenho um médico que conversa comigo diretamente com a família que eu atendo também aqui, que eu brinco que eu tenho uma bombinha relógio, que eu tenho que conversar com o médico clínico geral, com o cardiologista, com o ortopedista e com o fisioterapeuta dele. Eu converso com os 4
pra gente poder tentar chegar em alguma coisa. E quem vê mais ele? De todos eles? Eu. Eu vejo ele 3 vezes na semana. Então, quem consegue estar mais tempo com ele, se não fossem essas pessoas, meu trabalho seria, às vezes, muito inferior do que é. Tem qualidade pelo auxílio deles, né? Por essa soma deles comigo. E imagino com você. Você, então, nessa questão de privilégio, de estar do lado da pessoa, podendo conversar, tipo assim, acabei um atendimento, como você trabalha hoje, e poder já ir falar com a fisioterapia, nossa, isso é fantástico. Isso porque é fantástico. aí deixa de ser multidisciplinar e passa a ser interdisciplinar. Pô, tá ali na hora. Porque normalmente a reabilitação acontece o quê? O cara vai no médico, depois vai na educação física, depois vai na fisioterapia. Depois... Ali não, quando você interage... Igor, olha que fala legal que a Gabi colocou aqui. A Gabi é uma amiga minha, eu nunca atendi o filho dela, mas aí quando a gente fala de importância, um não é mais importante do que o outro, mas depende do ser humano. Olha, ela colocou, o filho dela é autista. Meu filho não evoluiu com a fisioterapia, mas com uma boa avaliação ele fez a luta e com bons profissionais e motivação, hoje ele faz coisas que foi desacreditado no passado. Isso, motivação, interação social, evolução, isso é reabilitação. Reabilitação não é movimento. Reabilitação é autonomia, é felicidade, é funcionalidade. Viver, né? É o cara poder viver, Jorge. Então, Gabi, obrigado pelo teu depoimento, muito bacana, enriquecedor. E, gente, eu acho que é isso. Eu concordo plenamente com o Igor. Eu acho que vai ter que ter outra. Porque vamos fazer tinha muitas coisas para a gente falar. As pessoas engajaram, sabe? As pessoas estão interessadas no assunto. Eu acho que é bacana. E aí, Igor, me veio uma ideia aqui, e aí eu queria a tua opinião. Como a gente está com um bom engajamento e tem bastante gente assistindo, a gente podia pedir para que eles mandassem no direct para a gente sugestão de perguntas e temas para a gente falar nessa próxima live. O que você acha? Excelente. Acho excelente a ideia. Excelente. Quem não segue o George é @gteles23, Teles com 2L, né? E quem não me segue, Igor Tavares Personal. Me segue aí que tá tudo certo. Entendeu? Olha só, para a gente sortear a última camisa do quiz e os outros vão por sorteio, tá? Vocês podem ter que escrever rápido, hein, gente? Ó, o Cezinha, coordenador de esporte da Caixa, onde nós trabalhamos. Que legal. Tem muita gente legal aí. Eu não vou citar todo mundo. Não tem como. Mas entrou. Só uma observação. A minha afilhada aí falou sobre o CrossFit. Acho legal a gente também botar isso no próximo tema, jogar pra gente poder falar sobre coisas boas, né, que tem também dentro do CrossFit, que tem muita coisa que muita gente vê de errado, mas também tem coisas boas, né? Já anotei. Coloca aí, E, pessoal, manda pra gente sim, 3 minutos. Rápido, olha só. Coloquem, por favor, 2 profissões que trabalham diretamente com a educação física dentro da reabilitação. Outra camisa, hein? Vamos aqui, ó. Obrigado, patrocinadores. Entendeu? Obrigado, gente. Repete a pergunta. 2 profissões que trabalham diretamente com a educação física na reabilitação. 2 profissões, pessoal. Quem colocar aí, tá... Não, Cristiane, você já ganhou. Não, então o Rafael também aí, ó. Rafael também não vale. Jéssica. Não vale. Jéssica, pronto. Fisioterapia e terapia ocupacional. Jéssica. Galera, vamos sortear aí uma camisa também, né, Jorge? Além disso, uma camisa e mais uma agenda e mais uma caneta. Olha, fiquei muito feliz. A gente é amigo há muito tempo, mas a gente sempre conversa sobre tecnicamente quando nos encontramos, né? Mas hoje foi melhor ainda com essa galera ajudando aí. Obrigado ao Unilibras, obrigado ao José, nosso José... João lá, desculpa, João. Obrigado, CCA do Recreio, obrigado, Code for All, obrigado, Web Móveis e obrigado aí a Essencial Farmácia de Manipulação. Em breve teremos mais brindes para vocês. Esses apoiam o nosso trabalho aí. Uma coisa importante, que foi um investimento que nós fizemos para que essa live fosse acessível em Libras. E como o presidente da Unilibras colocou aqui, a Libras é fundamental dentro do processo de reabilitação. Não tem dúvida. Então, gente, eu acho que é um sentimento muito grande meu, do Igor e de todo mundo que falta assunto. Tem coisas para a gente bater um papo. Então, vamos combinar. Mandem para a gente, por direct, o que vocês querem ouvir. Igor, muito obrigado. Prazer sensacional passar essa manhã contigo. Gente, obrigado. Grande abraço. Joel, excelente domingo. Você vai ganhar o brinde de ex-aluno. Já está na